Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Louvamos a Deus, irmãos, por este privilégio e esta grande oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite, de estarmos na casa do Senhor, para juntos nós adorarmos e exaltarmos a majestade santa, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João, no capítulo 21. João, capítulo 21. Glória a Deus. João, capítulo 21. Vamos ler o versículo de número 5. Deus abençoe o pastor José Martins, toda a família, irmão Hudson, que é responsável por este grande trabalho. Deus possa estar muito abençoando nossos irmãos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 21, versículo de número 5. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Queridos amados irmãos, o texto, o versículo que nós acabamos de ler nessa noite, é um registro da terceira vez que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se manifesta a um grupo de discípulos. Nós sabemos que antes dessa aparição, no capítulo 21, se você ler aqui o início do capítulo 21, você vai entender o que eu estou dizendo. Além desta aparição, Jesus apareceu outras vezes para pessoas em determinados lugares. Quando Jesus ele ressuscitou dos mortos no terceiro dia, bem de manhã, ele se apresentou a Maria Madalena, que foi até o sepulcro para ungir o seu corpo. E quando ela chegou naquele lugar, ela encontrou ali anjos. E aqueles anjos disseram assim: olha, por que você está procurando o vivente entre os mortos? Ele já ressuscitou. Ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. E os anjos disseram assim: olha, diga para os discípulos que ele está indo para a Galileia e lá ele os encontrarão. E logo em seguida, passado algum momento, Jesus, o próprio Jesus se manifesta, além daqueles anjos, e diz para ela assim: olha, fala para os meus irmãos que eu estou indo para a Galileia. E é para eles irem para lá também, que eu vou encontrar com eles lá na Galileia. Maria, mais que depressa, ela foi até os discípulos que estavam trancados dentro de casa. Uns dizem num cenáculo, que era uma sala ampla. E ela contou para os demais as boas novas. Porém, eles não acreditaram no que Maria estava dizendo. Depois da aparição para Maria, Jesus também apareceu para 2 discípulos no caminho de Emaús. E aqueles discípulos, quando chegaram em Emaús, que os irmãos conhecem a história, no partir do pão, Jesus se dá a conhecer. Jesus desaparece e eles voltam correndo até Jerusalém para dar as boas notícias para os discípulos. E na hora que eles estão contando aquela boa notícia, Jesus se apresenta no meio deles e diz: paz seja convosco. Aqui está a primeira aparição para um grupo de discípulos. Jesus apareceu à parte para Maria, Jesus apareceu à parte para os 2 discípulos no caminho de Emaús, mas a primeira vez que ele aparece para um grupo de discípulos foi ali. Ele diz: paz seja convosco. Tomé não estava presente.
Tomé não estava na sala na hora que Jesus apareceu, e esta é uma outra mensagem. Mas quando Tomé chegou, os discípulos disseram: olha, Tomé, nós vimos o Senhor. E ele disse: eu não acredito. Mas diz a Bíblia que depois de 8 dias, Jesus novamente, na sua agora segunda aparição a um grupo de discípulos, ele aparece novamente e diz: Tomé, está aqui as feridas, põe a mão nas feridas, põe a mão no meu lado, seja crente, Tomé, e não incrédulo. Essa foi a segunda aparição para um grupo de discípulos. Depois desses acontecimentos, nós temos aqui a Bíblia relatando a terceira aparição de Jesus para um grupo de discípulos. Primeiro, na primeira aparição, ele aparece para 10, depois para 11, na segunda, e agora para 7. No capítulo 21, diz a Bíblia Sagrada que Pedro, estando em casa agora na Galileia, observe que as primeiras aparições foram em Jerusalém. E eu disse para os irmãos aqui que quando Jesus ressuscitou, os anjos disseram: fala para os discípulos que Jesus vai para Galileia. Mas Jesus já havia aparecido em Jerusalém. Agora Pedro está onde? Na Galileia. E com ele mais 6 discípulos. Quem são eles? Natanael, Tomé, o Dídimo, ou seja, gêmeo. No grego significa gêmeo. Pedro, Natanael, Tomé, João e Tiago, e mais 2 discípulos que a Bíblia reserva em dizer o nome. Discípulos anônimos. São 7 com Pedro, estão ali na Galileia. A Bíblia não diz, mas o que podemos depreender das Escrituras Sagradas é que Pedro estava esperando a promessa de Jesus feita lá dentro do sepulcro, ou do lado de fora do sepulcro: vai para Galileia, que lá eu vou aparecer para vocês. Então Pedro agora está na Galileia e Jesus ainda não tinha aparecido para ele, como havia prometido. Jesus não havia aparecido ainda para os demais discípulos que com Pedro estavam ali naquela casa. E de repente Pedro ele começa a ficar preocupado. Pedro começa a se entristecer. Pedro começa agora a ficar angustiado. E começa a ficar ocioso. E de repente ele se levanta no meio dos seus irmãos e ele diz assim: olha, eu vou pescar. É isso que Pedro fala: eu vou pescar. Se você olhar no original grego, quando Pedro diz assim: olha, eu vou pescar, ele está dizendo: eu vou pescar continuamente. Ou seja, eu vou voltar à minha velha profissão de pescador. Só que nós sabemos que há 3 anos atrás, Jesus disse: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. E agora 3 anos à frente, Pedro está dizendo: eu vou voltar à minha velha profissão de pescador. Há 3 anos atrás, Pedro está lançando as redes, não pega nada, e quando amanhece o dia, lá vem o jovem Galileu com uma multidão imensa na beira do mar da Galileia, pregando a palavra de Deus, e ele pede o barco de Pedro emprestado para pegar a palavra. E depois que ele prega, ele diz: Pedro, faça o mar alto e lançai as vossas redes. E Pedro disse: Senhor, nós pescamos toda a noite e não pescamos nada, mas debaixo da sua palavra nós vamos lançar a rede. Aleluia! Ei! Aleluia! Oh, glória a Deus! Pedro pescou toda a noite, não pescou nada, porque ele decidiu pescar, foi ele que lançou a rede. Agora quem está no barco com ele é o Filho de Deus, e quem está mandando lançar a rede é Jesus Cristo de Nazaré. E quando Jesus manda, até o peixe tem que obedecer.
Oh glória! Lançaram a rede, pegaram tanto peixe que quase que o barco naufragou. Mas Jesus não deixou naufragar. E depois que trouxeram os peixes, Jesus disse: vinde após mim. Estava lá Pedro, André, Tiago e João. E Jesus disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Pedro tinha um chamado, André tinha chamado, Tiago tinha um chamado, João tinha um chamado. Todos os apóstolos tinham um chamado de Deus na sua vida. Mas no capítulo 21 de João, que é um capítulo, na realidade é um apêndice, esse capítulo ele foi inserido após completar o cânon joanino. Foi inserido o capítulo 21 justamente para tratar desse assunto e para ratificar o chamado na vida de Pedro. Aqui está Pedro dizendo: eu vou voltar à minha velha profissão. O que Pedro não sabia é que ele estava saindo fora da direção. O que Pedro não sabia é que ele estava saindo fora da vontade do Senhor. O que Pedro não sabia é que ele estava deixando a obediência e estava entrando na desobediência. Pedro, nós sabemos que era uma pessoa que sempre tomava frente das coisas. Quando Jesus foi pego lá no Getsemane, foi ele que arrancou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Quando Jesus perguntou: o que vocês dizem que eu sou? Pedro disse assim: olha, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Pedro sempre tomava a frente, os demais espelhavam em Pedro. Pedro sempre tinha essa atitude, sempre estava na frente. Era como se fosse um líder no meio dos demais discípulos. E quando Pedro disse assim: olha, eu vou pescar, os outros 6 seguiram a Pedro. Pedro disse: eu vou pescar, os demais disseram: nós vamos contigo. É aí que eu tenho que tomar cuidado, eu como líder. É aí que você como líder deve tomar cuidado. É aí que você como igreja do Cordeiro, luz nessa terra, precisa tomar cuidado. Porque a sua decisão pode arrastar uma multidão de pessoas para o inferno. A minha decisão e a minha atitude pode arrastar um grupo de pessoas para debaixo da desobediência. E a Bíblia é clara em dizer: a quem muito é dado, muito é cobrado. Oh glória a Deus, aleluia. Pedro, quando ele toma essa decisão, os outros 6 discípulos que com ele estavam também se animam e dizem assim: olha, nós vamos pescar com você também. Então lá vai Pedro. Sabe o que ele faz? Ele passa a mão no mesmo barco, ele passa a mão na mesma rede e ele vai para o mesmo mar, o mar de Tiberíades. Por que Tiberíades? Porque na época quem tomava conta ali do Império Romano era Tibério César. Por isso chamava o mar de Tiberíades, mas na realidade é o mesmo mar da Galileia, um imenso lago de água doce, 20 metros de comprimento para 12 de largura, ou seja, quilômetros. Por que ele passa a mão na mesma rede, no mesmo barco e vai para o mesmo mar? Poderia ser outra rede? Poderia ser outro barco? Não poderia? Mas pensa comigo, há 3 anos atrás, se Jesus chega até você e fala assim: olha, Grimaldo, venha após mim, que eu te farei pescador de homem, pescadores de alma. Eu tenho certeza que o Grimaldo ia guardar o barco, porque o barco é caro. Você não ia jogar o barco fora, ia? Eu não jogaria o barco fora. A rede, muito menos. Pedro guardou o barco, Pedro guardou a rede. Por que entendemos isso? Porque se Pedro não tivesse guardado o barco, não guardado a rede, observe que a Bíblia diz assim: olha, que eles abandonaram lá tudo lá e seguiram a Jesus. Mas você acha que ele ia jogar o peixe fora? Ele levou o peixe para casa. O negócio é que a Bíblia, de um versículo para o outro, passa anos, passa dias, passa meses. É assim que acontece. Então Pedro, ele guardou o barco, ele guardou a rede. E depois de 3 anos, Pedro passa a mão na velha e amiga rede, no velho e querido barco, e vai para o mesmo mar da Galileia, voltar à sua antiga profissão.
Ei, quando Jesus nos chama, devemos largar tudo aquilo que nos impedia de seguir a Jesus. E não é guardar em casa não, tem que jogar fora mesmo. Quanto não são as pessoas que se convertem, se batizam, e estão na igreja há 10, a 20, 30 anos, mas ele não abre mão da sua espingarda. Quantos não são aqueles que se convertem, servem a Jesus, mas ele não abre mão dos discos de vinil do Amado Batista? Quantos não são os jovens que se convertem ao Senhor, se batizam, estão na presença de Deus, mas ele não consegue jogar fora aquela revista debaixo do colchão? Olha aqui, se Pedro tivesse jogado fora o barco, tivesse jogado fora a rede, ele pensaria 2, 3, 4, 10 vezes antes de voltar à sua antiga profissão. E sabe o que eu aprendo aqui? Tudo aquilo que me afasta de Cristo, tudo aquilo que faz eu entrar debaixo da desobediência, eu devo me desapegar dessas coisas. Oh glória! Tudo aquilo que me faz tropeçar, tudo aquilo que me afasta do meu chamado, eu devo abandonar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 5 verso 17: os que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Oh glória! Ai canto e calamachoure me candareia. E calachoure me candarácia. Oh glória! Passou a mão na velha rede, no velho barco, e lá vai ele para o mar da Galileia. E quando chegaram no mar da Galileia, isso era de tarde, como na primeira pescaria, que foi a pesca maravilhosa, há 3 anos atrás, ele passou a noite inteira pescando, junto com Tomé, junto com Natanael. Olha, Tomé que era incrédulo, mas depois despertou uma fé tremenda, porque ele foi o primeiro discípulo a dizer: Jesus é Deus. Ele disse: Rei meu e Deus meu, foi o primeiro. Natanael, um homem perito nas escrituras sagradas, era um israelita onde não havia dolo algum, não havia engano. Era um homem que conhecia das leis, da Torá, do Pentateuco. Estava lá João, o apóstolo do amor, Tiago, que foi o primeiro bispo em Jerusalém, e mais 2 discípulos anonimatos, que representa eu e você. Foram lá jogar a rede, passou a noite inteira, não pescou nem um bagrinho sequer para contar a história. Sabe por que não pescaram? Porque estava fora da vontade do Senhor. Sabe por que não pegaram nada? É porque estava fora da vontade do Senhor. O irmão me antecedeu aqui na oração, ele disse que para nós recebermos a bênção do Senhor, precisa estar em obediência e debaixo da vontade do Senhor. Não pescaram nem um bagre sequer para contar a história, porque estavam debaixo da desobediência. Pescaram a noite inteirinha. Não sei quantas vezes eles lançaram a rede, mas foi a noite inteira. Quando o dia começa a clarear, que a luz começa a raiar, as trevas começam indo embora, porque aquelas trevas também representavam a condição espiritual que eles estavam vivendo. Quando começa a amanhecer o dia, um homem se apresenta na praia. E os apóstolos estavam assim, olha, só lançando rede, olha, lançava a rede, puxava, nada. E de repente o homem que estava na praia disse assim: filhos, chama eles de filhos, tendes alguma coisa de comer? Ele pergunta se os discípulos tinham uma coisa para eles comerem e também para ele também comer. Os discípulos não conheceram Jesus.
não conheceram. Eles estavam à distância da praia, cerca de 100 metros de distância, 200 côvados, quase 100 metros, praticamente 100 metros, porque o côvado ele varia de tamanho. Observe que o homem lá na praia precisou gritar para falar com eles. Aqui aprendemos alguma coisa. O homem teve que gritar, eles não conheceram e estavam longe do homem. Quem está debaixo da desobediência é assim. Se você ler a palavra do Senhor em Mateus 10, versículo 27, Jesus está dizendo assim: olha, o que vocês escutam em trevas, em particular comigo, quem está em obediência é assim, tem um particular com Jesus. O que vocês escutam ao ouvido, isso fala de intimidade com Jesus. Isso só é possível quando você está em obediência. Tudo isso que vocês escutam ao ouvido, pregai sobre o telhado. Eu já preguei aqui sobre isso. Mas agora Jesus está precisando gritar os discípulos, porque eles estão em desobediência. Quem está em desobediência é assim, não tem comunhão com Deus, não tem particular com Jesus, não tem intimidade com o mestre. Aí Jesus tem que ficar gritando de longe, e olha lá se a pessoa ouve ainda. É a realidade. Está longe do mestre, e por estar longe, ele não conhece o seu Senhor. Mas eu louvo a Deus que Jesus não desistiu. Jesus gritou àqueles discípulos e perguntou: vocês têm alguma coisa de comer aí? Oh, glória a Deus. Essa pergunta, irmão, ela atravessa séculos e chega até nós no dia de hoje. E Jesus pergunta para mim: Gessimar, você tem alguma coisa de comer? Jesus pergunta para a igreja nos dias atuais: igreja, vocês têm alguma coisa de comer? Sabe o que Jesus estava perguntando aqui para os discípulos? Ei, a pescaria de vocês trouxe resultado. Ai, candoromi alasouri mi candaraia. Vocês trabalharam a noite inteira, trouxe resultado. Ai, candoromi asia. Essa é a pergunta que Jesus faz para todos nós. Olha aqui, Pedro fez aquilo que era certo, ok? Ele fez o que era certo para ele. Vou lançar a rede, vou passar a mão no barco. Ó, para mim pescar, eu preciso do barco, eu preciso da rede e eu preciso do mar. Então ele fez o que era certo, passou a mão na rede, no barco. Agora, fazer certo, a coisa certa é diferente. Eficiência é diferente de eficácia. Você pode ser eficiente, mas não ser eficaz. Pedro foi eficiente, lançava a rede, passou a mão no barco, passou a mão na rede, foi para o mar e lançava a rede, mas não teve eficácia, porque a eficácia quem trazia era só Jesus. E outra, a profissão de Pedro era mais pescador, ele era pescador de almas. Aí Jesus faz a pergunta: você tem alguma coisa de comer? O trabalho de vocês está trazendo resultado? A pescaria está tendo resultado? Está colhendo frutos disso aí, hein? Ei, se a nossa resposta for igual a de Pedro e dos demais discípulos, que é não, precisamos fazer um exame de consciência e ver aonde está o nosso erro. Porque não adianta eu pregar bonito e não ter nenhum resultado.
Que resultado é esse? Eu tenho que ver pessoas pulando? Não, não é isso. Ei, eu tenho que ver pessoas vomitando enfermidade? Não, não é isso. Eu tenho que ver pessoa caindo? Não, não é isso. O resultado é avivamento, é mudança de vida. Eu quero que você, e Jesus quer também, que você saia deste culto nessa noite transformado pela palavra. O resto que vinha é lucro, meu irmão. O negócio é a palavra de Deus. Aí Jesus pergunta: ei, pregador Gesimar, você tem alguma coisa de comer? Ou as palavras são vazias? Ei, igreja, vocês têm alguma coisa de comer? Ou o trabalho está sendo em vão? Se eu tiver em desobediência, eu não terei resultado do meu trabalho. Eu posso ter uma boa rede, eu posso ter um bom barco, eu posso ter um imenso lago para me pescar, mas se eu estiver fora da vontade, não terá resultado. Não adianta. Fazer sem Jesus não tem jeito. Pregar sem Jesus não tem jeito. Louvar sem Jesus não tem jeito. Dirigir sem Jesus a igreja não tem jeito. Liderar sem Jesus não tem jeito. Caminhar sem Jesus não tem jeito. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas, diz a palavra. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Nicai come ne face andarácia. Eu louvo a Deus nessa parte aqui agora pela vida de Pedro e dos demais. Sabe por quê? Porque eles confessaram. O problema é quando as coisas não vai bem, você diz: está bem. O problema é quando você diz: olha, Jesus abençoou e abençoou nada. É aí que está o negócio. Mas quando Jesus pergunta: vocês têm alguma coisa de comer? Eles confessam: não temos nada. Não temos nada, Senhor. Nada, nada. Eles confessaram, foram sinceros. Aí, irmãos, na sinceridade, na confissão, aí Jesus começa a agir. Era isso que Jesus queria. Eles serem sinceros. Aí Jesus começa a agir. Oh, glória! Oh, glória! Ei, você pode imaginar agora, a 100 metros da praia, um barco com 7 discípulos e um homem lá na praia dizendo: ei, tem alguma coisa de comer? Não! Então, lança a rede do lado direito do barco. Lança a rede do lado direito do barco. Por que lado direito, meu irmão? Hein? Isso tem um sentido espiritual. Jesus está onde? Assentado à destra de Deus. Tiago, quando estava morrendo, ou seja, Estevão, quando estava morrendo, ele viu Jesus do lado direito. Ele viu a glória do lado direito. Então do lado direito é lugar de honra. Lado direito é lugar de exaltação. Lado direito é lugar de autoridade. E Jesus quer te colocar do lado direito e não do lado esquerdo. Viu? Então Jesus diz: olha, lancem a rede do lado direito do barco. Os discípulos passaram a noite inteira. O que eu entendo deste versículo é isso: eles passaram a noite inteira, eu não sei, por um motivo ou por um outro, eles não enxergaram o lado direito do barco. Passaram a noite inteira lançando a rede do lado esquerdo. E quem está fora da direção é assim, só anda do lado esquerdo. Só anda do lado esquerdo. Lado esquerdo não tem resultado. E tem um detalhe, viu? E tem um detalhe: não queira você estar do lado esquerdo. Sabe por quê? Porque lado esquerdo é lugar de bode. Lado esquerdo é lado de bode. E se você lê em Mateus 25, versículo 33 ao 35, diz a Bíblia que Jesus, na sua vinda, ele vai juntar os bodes do lado esquerdo e as ovelhas do lado direito. Então, lado direito é lugar de ovelha.
É como se Jesus estivesse dizendo para eles: olha, vocês estão do lado esquerdo, e lado esquerdo é lugar de bode. Eu quero vocês com foco no lado esquerdo, viu? Ou seja, do lado direito. Eu quero vocês de olho. O alvo de vocês tem que ser o lado direito e não o lado esquerdo. Olha aqui, até então eles estão na condição de bode. Sabe por quê? Porque Jesus pediu e eles não tinham para oferecer. E no capítulo 25 de Mateus, versículo 33 ao 35, Jesus diz assim: olha, eu vou juntar os bodes do lado esquerdo e as ovelhas do lado direito, e vou dizer para as ovelhas que estão do lado direito: vinde, bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer. Jesus pediu eles comida e eles não tinham, porque estavam em condição de bode. Bode não tem comida para oferecer. Bode não. Ai, coma nasuri me candarácia. Bode não tem nada para oferecer, mas Jesus queria transformar a condição daqueles discípulos. Jesus queria transformar a condição deles. Olha, vem para o lado direito. Vem para o lado direito, porque vocês vão achar muito peixe e vocês vão ter comida para oferecer. Aí eu vou pedir e vocês vão ter para me dar. Oh glória! Jesus quer que você permaneça. É do lado direito. Lança a rede, é do lado direito. Olha aqui. Olha aqui. Pescaram a noite toda, não pegaram nenhum peixe porque estavam em desobediência. E quem chamou para pescar foi Pedro. Agora a segunda pescaria, eles vão pescar uma única vez, mas quem mandou pescar foi Jesus. Aí a coisa é diferente. Quando o homem manda, é coisa do homem, mas quando Jesus manda, é coisa de Deus. É diferente. Jesus mandou, pode lançar a rede, porque você vai estar debaixo da obediência, e o lançar da rede vai trazer resultado na sua vida. Então foram eles, pegaram a rede, lançaram do lado direito do barco, e quando eles começam a puxar aquela rede, eles sentem que a rede ficou pesada. Era uma pescaria fora do comum, meu irmão. A rede está pesada. Eles não conseguem puxar a rede para o barco de tanto peixe que tinha. E não era peixe pequeno, era coisa grande. Era coisa grande, irmão Grimaldo. O que Deus tem para a nossa vida, a bênção que Deus tem para a sua vida é coisa grande, não é coisa pequena. Ei, não é coisa pequena. Creia nessa palavra, creia nessa mensagem nessa noite. O que Deus tem para a sua vida é bênção grande, é bênção grande, é bênção grande que Ele tem para a sua vida. Quando eles identificaram que a rede estava carregada de peixe, João para por um segundo. Ei, João é considerado o apóstolo do amor. O amor motiva isso. De repente o coração bate mais forte. Sabe por quê? Porque ele lembra há 3 anos atrás do mesmo acontecimento. Então João para por um instante. O coração bate mais forte. A emoção toma conta de João. A Bíblia fala o discípulo que Jesus amava. E de repente João cutuca Pedro. Ô Pedro, é o Senhor. Pedro, é o Senhor. Está vendo a diferença? Quando você está na obediência, quando você está na obediência, na vontade de Deus, a coisa é diferente. Jesus fala, você ouve. Jesus manda, você obedece. E traz resultado na sua vida, porque você está debaixo da vontade do Deus Altíssimo. João diz para Pedro: Pedro, é o Senhor. E quando Pedro levanta os seus olhos e ele percebe que é Jesus, ele estava somente com a roupa de baixo. Ele pega a túnica, veste a túnica e pula dentro d'água.
e vai de encontro a Jesus nadando mesmo. Ele larga o barco lá, deixa para os outros discípulos e ele vai nadando ao encontro de Jesus. Os outros 6 discípulos que estavam no barco, Tomé, João, Tiago, Natanael, e os outros 2 discípulos, que representam eu e você, começam a remar o barco, com dificuldade, porque eles não conseguiam levar a rede para dentro do barco. Sabe por quê? Porque os peixes eram grandes, e eram 153 grandes peixes. Era uma pesca incomum, não era uma pesca natural. 153 grandes peixes é raro, isso não acontece com um pescador fácil. Lançando uma rede pequena ainda, porque a Bíblia diz que a rede parecia que ia se romper, mas não rompeu. Eles vêm arrastando com dificuldade para a praia aquela rede cheia de peixe. Ei, Jesus nunca disse que seria fácil. Lançar a rede às vezes é fácil, né? Pegar um barco, pegar uma rede e ir para o mar pescar parece ser fácil, mas carregar o resultado que é difícil. Carregar os frutos que é difícil. Jesus nunca disse que seria fácil. Pelo contrário, Jesus disse: olha, no mundo vai ter aflição, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Quem quiser vir a mim, toma sua cruz e siga-me. Jesus nunca disse que seria fácil, mas Jesus prometeu ajudar, mas Jesus prometeu fortalecer. E lá vem eles com dificuldade, com o seu barco e com aquela rede cheia de peixes. E quando eles chegam na praia, observe que eles vão em rumo a Jesus. A presença de Jesus atrai os discípulos. E eles tinham um alvo: nós temos que ir até Jesus. Jesus está na praia, vamos levar o peixe até Jesus. Oh, glória a Deus! Então começa a navegar, a velejar, vai remando, 100 metros da praia. E quando chega, encosta o barco, encora o barco. Eles então começam agora a observar uma coisa interessante. Jesus pediu comida, eles não tinham a princípio. Depois obedeceram, Jesus deu comida para eles. Eles pescaram, mas quando chegaram na praia, eles viram algo tremendo. Irmão, você já viu aquele ditado assim: olha, nadou e morreu na praia? Quando você está debaixo da vontade, em obediência, você nada, você navega, mas você não morre na praia. Eu estou aqui nessa noite para dizer uma coisa para você: vale a pena lutar, meu irmão. Eu estou aqui para dizer para você: vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena enfrentar as aflições, vale a pena suportar o jugo na mocidade, vale a pena ser fiel, vale a pena guerrear, vale a pena batalhar, meu irmão. Porque se você está debaixo da obediência, você não vai morrer na praia, diz o Senhor. Não é assim? Parece que a sua vida, aleluia, você dá abraçada para lá e para cá, parece que nunca chega até na praia, hein? Parece que nunca até chega ao porto desejado. Mas tem uma coisa: navegue, nade de braçada, porque quando você chegar na praia, você vai ter uma surpresa. Oh, glória! Ai,
Você está sentindo a presença do Espírito Santo aqui? A presença dele é real. A presença dele é real em nosso meio. Aleluia. O Espírito Santo está com as mãos estendidas sobre a sua vida e ele está dizendo: eu te ajudo, eu vou te dar vitória, eu vou te sustentar. Não é tempo de parar, não é tempo de se entregar. Navegue, navegue, arraste o resultado, arraste os frutos contigo, porque eu vou te dar vitória. É difícil, mas a rede não vai se romper. O mesmo Jesus que mandou você lançar a rede sobre um cardume, aleluia! O mesmo Jesus que ordenou aquele cardume: olha, se posicione à direita do barco, porque daqui a pouco meu servo vai lançar a rede. Oh glória! Oh glória! O mesmo Jesus que trouxe os resultados para os discípulos, o mesmo Jesus sustenta a rede para não arrebentar. Não haverá desperdício. O que Deus te deu é seu, ninguém toma. O chamado de Deus na sua vida foi Ele que te deu, foi Ele que te deu, foi Ele que determinou, foi Ele que chamou, foi Ele que escolheu. Então glorifica Jesus, porque o resultado vai ser. Oh glória! Você sabia que tem gente torcendo para você se afogar, hein? No mar da vida. Você sabia que tem gente por aí que é doido para você desistir e morrer afogado espiritualmente falando? Mas Jesus manda te dizer: Ele está te aguardando na praia. Ele está te aguardando na praia. Então olha para Ele, olha para Ele, olha para Ele. Ele está te chamando, Ele está te chamando, Ele está te chamando. Vá ao encontro dEle. Se você olhar a onda, você não chega na praia. Se você olhar o barco que está entrando água, você não chega na praia. Se você olhar o peso da rede com os frutos, você não chega na praia. Mas se você olhar para aquele homem lá na praia te chamando, ai glória, aí você chega lá. Oh glória a Deus. Eu vou encerrar, que o nosso horário já foi embora. Mas quando eles chegaram na praia, que eles desceram no barco, Pedro chegou na frente. Pedro sempre tomava a frente das coisas. Tem aquele crente assim, né? É o primeiro a chegar na oração, é o primeiro a chegar no culto. Pedro chegou na frente, ele foi nadando mesmo, pulou do barco, não estava nem aí, foi nadando e chegou lá primeiro. Quando os discípulos chegaram, ele já estava lá. Pedro já tinha contemplado o milagre, porque é assim: quem madruga na oração vê milagre primeiro mesmo, não adianta. É assim que funciona. Quem de madrugada me busca, encontra. Não é assim que a palavra de Deus diz? Pedro viu o milagre primeiro do que os outros. E quando os outros chegaram, contemplaram que na areia tinha brasas acesas. Aleluia! Ah não, se eu fosse você, tinha glorificado a Jesus, irmão. Ah, tinha. Depois de uma navegação, de uma noite tribulada, você chega na praia, tem brasa. Aplique isso na sua vida espiritual. Só quem é espiritual entende, aleluia. Chegou na praia, tinha brasa. Em cima da brasa tinha pão. Oh glória! Pra que pão? Tinha pão. Ui, calaçoure me candarácia. Em cima da brasa tinha peixe. Oh glória a Deus! Tinha brasa, tinha pão, tinha peixe. Ei, você não morre na praia, sabe por quê? Porque quando chegar na praia tem Jesus para te alimentar, para te dar força, para te dar força, para te fortalecer. Você não vai morrer na praia.
Tinha brasa. Tinha brasa. Brasa simboliza o Espírito Santo, é o fogo de Deus na sua vida, te capacitando, te dando força. Ei, o pão é a palavra, é o próprio Cristo. E o peixe, meu irmão, o peixe, aleluia, ele foi usado muitas vezes e é usado até hoje para simbolizar o cristianismo. E de fato, tem gente que acha por causa da pesca maravilhosa, mas não é. Peixe em grego é um acróstico. Talvez você já brincou disso quando era criança. Você pega uma palavra, coloca ela na vertical, e cada letra você forma uma frase, ou você forma um nome. Peixe no grego, cada letra da palavra peixe no grego tem um significado. A primeira letra é Jesus. Oh glória, oh glória. A primeira letra é Jesus. A segunda letra, Cristo. A terceira letra, Deus. A quarta letra, Filho. E a quinta letra, Salvador. É por isso que o peixe simboliza o cristianismo. Jesus é o Senhor da sua vida. Jesus é o Senhor da nossa vida. Ele é ungido, Ele é o Cristo, Ele é o Messias prometido, Ele é o Filho de Deus, Ele é Salvador da humanidade, Ele é soberano. Coloque-se de pé, por favor. Alecomene fandarácia, alabacanduráia, lamanassuri micandarácia. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Ei, irmão, espere, viu? Espere o tempo certo. Se Jesus disse que vai aparecer, espere que Ele vai aparecer. Não tome decisões precipitadas. Eu quero concluir dizendo isso aqui nessa noite. Não tome decisões precipitadas, não, porque você pode desgastar a sua vida e não ter nenhum resultado. Espere o momento certo, que Jesus Ele vai aparecer e Ele vai ministrar a bênção sobre a sua vida. O resultado será grande. Os peixes serão grandes. E tem uma coisa, vai ser muito peixe, viu? Vai ser muita bênção, aleluia. E você vai glorificar o Deus do céu. Deixa eu orar para a sua vida. Senhor, aqui está a sua igreja. Senhor, nós acabamos de ouvir a tua palavra, Senhor, e o Senhor tem falado conosco nessa noite. Ó Deus, ensina-nos, ó Pai, a ser dependentes de Ti. Ensina-nos, ó Deus, a esperar com paciência. Senhor, não nos deixe tomar atitudes precipitadas, mas que nós possamos guardar em obediência e debaixo da Tua vontade o Teu agir, Senhor. Pai, abençoa o Teu povo, a Tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.